Olá a todos, vamos iniciar mais um vídeo em nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje nós estamos no quarto domingo após Pentecostes e queremos trazer a reflexão para este dia, tendo como base o texto do profeta Isaías, capítulo 66, o último capítulo do livro de Isaías, 66, versos 10 a 14. Isaías 66, 10 a 14. Se você puder ler antes, será muito oportuno e com certeza você conseguirá refletir melhor junto conosco neste vídeo. Vamos juntos? Alegria, satisfação, prosperidade, consolo, força. São palavras de ordem neste texto de Isaías 66 em que nós queremos meditar hoje. São desejos humanos lícitos e comuns. E basta refletirmos um pouco em cada um deles que veremos isso. Por exemplo, ninguém acorda cedo e sai para trabalhar porque deseja passar dificuldades. Se empreendermos esforços em busca de um objetivo, não há nada de mal em desejarmos usufruir um pouco de nossas conquistas e sermos prósperos. Em uma vida permeada por tensões, fatores que estão fora de nosso controle, forças contrárias ao nosso bem-estar, ter força é algo muito necessário. Precisamos de forças para encarar os dias difíceis, afinal, não são raras as vezes em que recebemos notícias duras e difíceis. E em muitas oportunidades nós entraremos em campo em condições desfavoráveis. Ora, estaremos em um ambiente complicado para nós, insalubre, digamos assim. Ora, nós estaremos diante de um adversário que é 3 vezes mais forte do que nós. Ora, nos veremos sozinhos e sem ter muito o que fazer. Sem forças para enfrentar situações ruins, nós sucumbimos, nós caímos. Todos nós desejamos satisfação. Deus já nos criou com essa característica. Desde que nascemos, nós encontramos satisfação ao suprir necessidades básicas. E assim segue a nossa vida, obtemos satisfação em pequenas coisas, mas aos poucos parece que nos desgastamos tanto que já não temos mais satisfação como tínhamos antes. E tudo pode se tornar cinzento e repetitivo. Consolo é outra necessidade que temos, afinal, a vida é constituída de muitas derrotas. Infelizmente, sairemos derrotados de muitas batalhas e diante disso precisamos de consolo. Mas mesmo que prosperidade, satisfação, força e consolo sejam elementos que se destaquem no texto e sejam necessidades humanas, há uma palavra que, a meu ver, se destaca ainda mais em meio a estas. E a palavra é alegria. A alegria inicia e finaliza esse trecho de Isaías 66 proposto para hoje. E se pararmos para pensar, parece ser essa a palavra de ordem em nosso mundo. O discurso que mais ouvimos é: alegre-se. Faça aquilo que te deixa alegre, aquilo que te deixa feliz. E isso está presente em momentos chaves de nossa vida. Relacionamento e família, vida profissional, conquista de bens. No fim, tudo parece levar para o mesmo destino. Desejamos alegria, felicidade. O profeta Isaías inicia o nosso texto dizendo: alegrem-se junto com Jerusalém e cantem hinos de louvor, todos os que amam. Alegrem-se junto com Jerusalém, todos os que choraram por ela.
Quem diz para alguém se alegrar, normalmente é porque esta pessoa não está alegre, certo? Senão não era necessário dizer alegre-se. O contexto de Isaías não era mais um contexto tranquilo para Israel. Não era um contexto dos mais auspiciosos. Havia uma crise que acometia o povo de Judá, especialmente para quem Isaías vai dirigir a sua mensagem. Primeiro, em questões político-militar. Afinal, a grande potência que ameaçava o povo de Deus era a Assíria, conhecidos por um poderio militar e violência das mais temidas do Antigo Oriente Próximo. Basta eu citar alguns exemplos que você compreenderá o temor que acometeu os habitantes de Judá, onde Isaías profetizou. A arte assíria retrata todo tipo de atos hediondos. Os assírios eles eram conhecidos por cortar a língua das vítimas antes de esfolá-las vivas, para impedir que as vítimas pudessem sequer gritar de dor. Como forma de punição legal, os assírios forçavam as pessoas a comerem meio quilo de lã e depois beberem água até que a lã se expandisse e rasgasse os seus estômagos. Em outras representações artísticas, as vítimas podem ser vistas moendo ossos de seus ancestrais até virarem pó antes de serem executadas. É como se não bastasse a ameaça assíria em termos militares, o próprio povo de Judá era influenciado pelos povos vizinhos e caía em idolatria. Sem falar na grande injustiça social que assolava Judá. Isaías volta e meia denuncia a hipocrisia de seus patrícios, onde rituais religiosos eram mantidos, mas a justiça social era negligenciada. E é nesse contexto de terrível ameaça política, militar, religiosa e social que Isaías diz: alegrem-se. É claro que a partir do capítulo 42 do livro de Isaías, o seu foco está em trazer esperança e consolo para o povo. Os últimos capítulos, então, são reservados para apontar para um tempo futuro. Um tempo em que o povo já teria retornado do cativeiro. Aliás, o olhar do profeta ultrapassa até mesmo este período do futuro. Afinal, ele aponta para um tempo em que não haveria mais qualquer ameaça, que denominamos de tempo escatológico, onde toda a humanidade, não apenas os israelitas, obteria salvação. Por isso ele diz: alegrem-se junto com Jerusalém, todos os que choraram por ela, cantem hinos de louvor. No versículo 11 lemos: e ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Que promessa! Na sequência do texto, o profeta continuará dando este lindo exemplo, comparando as ações de Deus a de uma mãe. Mas neste versículo, eu chamo a atenção para a frase: vocês ficarão satisfeitos. O povo hebreu tem um histórico contrário a essa promessa. O que menos percebemos ao longo da história narrada no Antigo Testamento é satisfação. Muito pelo contrário, parece que a história dos israelitas é marcada por pecados, erros e, de maneira especial, por ingratidão. Até quando eles recebem um grande milagre de Deus, como na libertação da escravidão do Egito, o que resta são insatisfações, murmurações e reclamações que geram a ira de Deus. Mas seria desumano esperar que naquele momento os habitantes de Judá estivessem satisfeitos. Já colocamos o nosso olhar para as ameaças que pairavam sobre eles. Ainda assim, a profecia de Isaías aponta para um momento em que eles estariam finalmente satisfeitos. Talvez o erro que eles cometiam e que gerava insatisfações e murmurações
fosse um erro que nós ainda hoje cometemos e que precisamos aprender a não cometer. Que erro era esse? Diante de dificuldades e sofrimentos e tempestades que nos abalam, para onde nós temos direcionado o nosso olhar? Para onde você tem direcionado o seu olhar em tempos difíceis? Pense bem, reflita bem neste momento. É claro e evidente que precisamos viver o tempo que estamos vivendo. Se nós ficarmos fixados demais no passado, nós iremos cair em uma nostalgia que muitas vezes é mentirosa. Afinal, nós apenas olhamos os aspectos positivos do passado quando não estamos mais vivenciando o nosso passado de verdade. E nos esquecemos das dificuldades que passamos e que muitas vezes Deus nos livrou. E se ficarmos fixados demais em nosso futuro, poderemos nos perder em sonhos, em devaneios humanos que muitas vezes não irão se concretizar. No entanto, não podemos vivenciar o nosso presente imaginando que a nossa atual situação é a única que importa e pensando que aquilo que vivemos é definitivo. Não! De forma nenhuma. Por isso, querido irmão, querida irmã, o recado vai direto para você neste momento. Se hoje você está em sofrimento, seja porque tem um problema de saúde, alguém da sua família está acometido por um problema de saúde, seja porque você tem dificuldades de relacionamento em casa, no trabalho, seja onde você vive, ou qualquer outra espécie de dificuldade, saiba que tudo isso irá passar. E não é uma promessa vazia, porque afinal de contas, tudo neste mundo e nesta vida passa. Tudo. Menos a palavra de Deus e aquilo que ela nos promete. Se Isaías falou aos habitantes de Judá que eles ficariam satisfeitos, Isaías está prometendo para nós, ainda hoje, que nós também encontraremos satisfação. Outro sério problema, no entanto, é pensarmos que a nossa alegria, a nossa satisfação estará em algo desta vida e deste mundo. Até podemos depositar nossas esperanças em algo daqui e termos uma pontual alegria, uma pontual satisfação, mas como vimos antes, tudo isso passa, até mesmo a satisfação nas coisas desta vida e deste mundo. Vejam só o que Isaías declara no versículo 12 do capítulo 66. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém que farei com que a prosperidade venha como um rio e com que as riquezas das nações venham a ela como se fossem uma enchente. Talvez muitos, diante deste texto, possam chegar a um entendimento equivocado. Prosperidade e riquezas sempre foram alvo muito fácil para pregadores oportunistas e inescrupulosos que sabem que serão ouvidos por muitos que desejam as riquezas deste mundo. Há igrejas cheias por conta disso. Mas há dois graves equívocos se tal entendimento for extraído deste texto. Primeiro, interpretar literalmente a palavra riquezas e entender prosperidade como obtenção de benesses nesta vida e neste mundo. Prosperidade, no contexto bíblico, não significa ter dinheiro, poder e saúde, como muitas vezes é pregado. Pelo contrário, prosperidade na Bíblia é viver uma vida consoante à vontade de Deus e ter paz com Deus. Isso é ser próspero, porque se nós temos paz com Deus, nós temos tudo, nada nos falta. Um segundo grave equívoco é se perder nas promessas daquilo que Deus pode nos dar, sem nos ater ao início do versículo 12, que diz que é o Senhor quem promete e quem concede bênçãos.
No final das contas, é nele e somente nele que devemos nos fixar, e não naquilo que nós poderemos obter. É ele quem deve ser a razão da nossa alegria, da nossa satisfação. No versículo 13, lemos mais elementos que trazem uma ilustração poderosa e belíssima de Deus de um modo maternal. Como a mãe que consola seus filhos, eu também os consolarei. Quando éramos crianças, não havia outro lugar que pudéssemos obter consolo como o colo de nossa mãe. Quando caíamos e nos machucávamos, corríamos para os braços de nossa mãe. Se tínhamos fome, era a nossa mãe que procurávamos. Com medo, assustados por algum motivo, adivinhe só, mãe, falávamos. E temos a falsa impressão de que quando crescemos, quando não temos ou não podemos mais procurar a nossa mãe, não precisamos mais de consolo. Ora, continuamos sendo seres falhos, imperfeitos, pecadores, imaturos, repletos de necessidades e que volta e meia ainda precisam de consolo. E onde nós iremos obter consolo? Iremos chamar a nossa mãe? Só Deus pode, como uma mãe, consolar os seus filhos, dar de mamar, carregar no colo, nos braços e dar carinho. É nele que encontraremos abrigo e segurança. É com ele que poderemos sempre contar. E mesmo diante de quedas, de falhas e de pecados, uma vez arrependidos, podemos recorrer a ele. E ele irá nos perdoar. Ele irá nos ouvir. Ele irá nos acolher, nos trazer afago e todo o consolo que necessitamos. Mas é preciso pontuar que volta e meia nós iremos fraquejar. E esta talvez seja a principal característica humana após a queda em pecado. Cair, ratear, falhar, tropeçar, sucumbir. É isso que somos. Somos fracos, dependentes, imperfeitos. A realidade humana pós-queda se impõe. E é por isso que o profeta Isaías, em meio ao caos que Judá vivia, aponta para um futuro auspicioso e muito diferente. Isaías declara: quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças, como uma planta que cresce viçosa. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. É claro que esse texto não tem apenas boas notícias, mas também diz que Deus fica irado e que Deus, ele também castiga aqueles que não se voltam para ele. A questão é, quando todas essas coisas maravilhosas, antes da lei que ele disse ali no final do texto, quando que essas coisas maravilhosas ocorrerão? Ou quando que nós veremos tudo isso acontecer? Ficaremos contentes? Teremos novas forças? Saberemos que Deus cuida dos seus servos? Será que Isaías se refere apenas ao retorno a Jerusalém após o cativeiro? Será que Isaías se refere apenas ao momento em que o Messias viria ao mundo? Será que Isaías estaria apontando para o tempo escatológico do retorno de Cristo e da Nova Jerusalém? É possível que a resposta para todas essas questões seja afirmativa. Mas eu me atrevo a dizer que o poder que a palavra tem é muito maior do que simplesmente apontar para um tempo em que nós não estamos vivendo. A palavra de Deus
nos traz não apenas esperança futura, mas certeza presente. Por isso, querido irmão, querida irmã, é possível que neste momento alegria, satisfação e prosperidade sejam palavras muito distantes da sua realidade. É possível que hoje você esteja precisando de forças e consolo. E talvez tudo esteja muito difícil e você nem tenha palavras para exprimir o quanto difícil está. Mas saiba que Deus não nos dá um mero consolo barato. Ele não apenas está dizendo para nós, não se preocupe, sofra bastante agora e lá no final você se alegrará e terá satisfação. Não! Deus nos aponta que a causa do nosso sofrimento já foi resolvida. No fim, sabemos teologicamente qual é a causa de todo o nosso sofrimento nesta vida e neste mundo. Mas Cristo veio ao mundo para resolver exatamente este problema. Quando ele cumpriu a vontade do Pai, ele seguiu os mandamentos de Deus e se sacrificou na cruz, Jesus eliminou toda espécie de dúvida e incerteza que pairava sobre nós. Confiando em Cristo e crendo nele de todo o coração, hoje mesmo recebemos consolo, forças e também alegria, satisfação e prosperidade. Não há mais dificuldades que não tenham solução. Isso não quer dizer que nós não iremos mais sofrer, e nem que já aqui viveremos de forma perfeita, mas quer dizer que as tristezas e insatisfações deste mundo não se comparam às alegrias que teremos e que já temos na companhia de Deus, que já podemos desfrutar desde agora, se confiamos nele. Amados no Senhor, Deus está dizendo para nós, para você, para mim, neste exato momento, que nós não precisamos aguardar nenhum acontecimento, realização ou bênção, que já agora podemos ter a nossa perspectiva transformada e encararmos a nossa realidade de forma muito menos dolorosa. Já agora, podemos ser utilizados como Isaías foi para levarmos esperança para desesperançados e assim podermos encontrar satisfação e alegria. Você crê nisso? Eu também creio que a alegria, a satisfação, a prosperidade, o consolo e a força de Deus possam preencher o nosso coração e que possamos levar tudo isso onde Deus nos colocar, contagiando quem estiver ao nosso redor com a fé salvadora em Cristo Jesus. Amém. Espero que esta mensagem tenha feito sentido para a sua vida, que ela possa invadir o seu coração e que ela modifique o seu ser, assim como que ela possa me modificar. E que possamos viver conforme a vontade do nosso bondoso Deus, curtindo desde agora tudo aquilo que Ele nos concede. Fique na paz do Senhor. Nas próximas semanas não teremos vídeos, terei 2 semanas de férias, mas retornamos lá daqui a 2 semanas. E que Deus possa abençoá-lo se você também tirará férias, se estará trabalhando, que Ele possa abençoá-lo em seu trabalho, na sua casa, no seu lar, na sua família. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.